Olá família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quero agradecer vocês que têm dado like, que têm compartilhado, que têm comentado. Eu não agradeço aos haters que fazem comentários mentirosos só porque eu não gosto de mentirosos. Sei que mentirosos são filhos do diabo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Essa galera está fazendo o diabo gozar, porque eles alegram muito o pai deles, mentindo o tempo todo, em todos os canais. E dá uma passadinha geralmente por aqui, como aquele cupim imundo que sai do chão, do lixo, e começa a querer corcomer as coisas, como aquele rato ceboso que sai lá do esgoto, da lama, do lixo, e aparece por aqui querendo ter alguma moral. Então, meus queridos, vocês que têm nos ajudado aqui, seja a irmã Fátima Rodrigues, seja a irmã Adriana, seja a irmã Nita Santos, seja o irmão André Luiz, e falta a lembrança de tantos nomes que eu tenho de citar, tenho de fazer uma lista aqui. Um grande abraço em vocês. Eu quero só escrachar um pouquinho aqui, vamos se divertindo por aí. Tem casal que senta e come pipoca quando eu estou falando com os imundos dos haters, né? Eu sou um garimpeiro da informação. Eu valorizo muito a verdade. Ela pode ser dura, mas ela liberta. Ela pode aparentemente parecer feia, mas ela é linda e maravilhosa. E quando eu vejo a verdade, eu aplaudo, eu mergulho nela. Eu lembro que em 2010 me apresentaram os DVDs do Rubens Sodré do canal Prepare-se, Verdade Oculta, né? E perguntaram, eu sendo pastor, pregando em uma cidade chamada Acaraú, que é praia, no Ceará, o meu amigo Rondes Neles, ele mostrou os DVDs Prepare-se e disse, o que você acha desse homem? Eu disse, olha, eu não conheço ele, mas põe aqui na TV para a gente ver um pouquinho. Eu comecei a ouvir e falei para ele, cara, é muita informação, viu? Eu sei que ele é um excelente jornalista e o que ele fala faz sentido, muito sentido. Eu vou mergulhar. E aí eu vi que era um cara que estava falando a verdade. Depois dele, eu vi também sobre o Daniel Stalin. Eu acompanhei também os vídeos de Débora G. Barbosa. E eu fui saber de um David Icke e de um Alex Jones e de um Davi, do Encarando o Sobrenatural, e do Tiago Lima e do Rômulo Marachin. E são muitas pessoas. Enfim, né? Mas antes disso, eu sempre pesquisei muitos livros. Eu gosto da informação. Uma coisa que mais me enoja, me dá gastura dos haters, é que eles são burros. Eles veem uma informação plausível, contundente, edificante, maravilhosa, mas eles usam a cabeça de camarão deles, que tem cocô na cabeça, o camarão, e eles escutam as primeiras palavras e começa a cuspir maribondo, começa a tirar das tripas e fazer cocô pela boca nos canais. Eu sei, na verdade, que os haters não existem. É espuma, é fumaça, é quimera, é ilusão. Não existe, né? E até os meus amigos, como o irmão André Luiz, ele disse, olha, eu vejo que tem um rapaz aí falando, né, no vídeo que você fez do Tiago Lima, mas não dá nem confiança para ele, não. Nem responde essas pessoas. Eu sei, irmão André, quando eu vejo que são porcos e cães, para não dar o que é santo aos cães, nem lançar as pérolas aos porcos, eu sei que não devemos fazer. Eu, na verdade, é porque eu sou um cara que sou muito sensitivo, eu sou muito sensível, e eu acho que a pior doença que pode haver no ser humano é o esquecimento. Como eu tenho boas lembranças, eu exercito e até me divirto com esse tipo de plebe, de vulgo, de pessoas baixas assim. Eu aprendi muito com essa lixarada toda. Por causa desses animais de dois pés, que fala besteira referente aos vídeos da gente, eu aprendi uma lição, que nunca mais eu vou fazer parte da igreja evangélica e ser líder lá, porque são esses nojentos que estão lá sentados nos bancos, esses cães cagados aí. Então, eu aqui fora, que tenho experiência de dentro da igreja, e que trabalhei muito
por quase 30 anos na Assembleia de Deus. De quase criança até mais de 40 anos. Tendo conhecimento, falando a verdade, ainda aparece eles xingando, falando essas coisas, aí eu agradeço ao Criador. Obrigado, papai, por ter me feito saber que se eu estou de fora da Assembleia e de outras igrejas, eles aí, é a forma que eles se expressam. Aí eu clico lá no perfilzinho deles, estão lá de gravata, com a Bíblia na mão. Vocês são a vergonha alheia. Vocês são a prova de que essa igreja que está aí, essa igreja CNPJ, não é a obra do Criador. Olha só, eu vi um documentário muito interessante. Eu já conhecia, mas eu vi numa ordem, do Tiago Lima. E o Tiago Lima, eu acompanho ele há anos atrás. Eu não tenho certeza, parece que um canal grande que ele tinha foi derrubado. Eu não tenho certeza se foi isso. E ele montou outros canais. Eu sei que o Tiago Lima é um exímio professor. Tem muito conhecimento. E eu amo pessoas que têm conhecimento. E ele fez um vídeo sobre a ceia mitraica que é praticada nas igrejas evangélicas. E eu vi o vídeo todinho e revi o vídeo umas 3 vezes, porque eu sou assim, de cara, que documentário top. Tudo que está lá no documentário eu já tinha checado antes, já tinha lido. E aí eu peguei apenas, fiz um react, uma fala, um vídeo, peguei, botei o vídeo do Tiago Lima e pus embaixo o link para você acessar. Tiago Lima é top. Não só ele, mas tem muitos outros aí na internet. Que eu daria que dá 10-0 em mim, em conhecimento. Pessoas que conhecem aramaico, hebraico, algarite, que conhecem o grego. Eu estudei um pouquinho de hebraico, estudei grego, mas eu não domino nenhum nem outro. Até aprendi a transliterar, até usar as letras, que é a mesma quantidade do alfabeto grego, o alfabeto brasileiro. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nix, si, omicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, kip, si, ômega. Você translitera igual você faz com o idioma brasileiro. Umas letras correspondem às outras e você vai transliterando e escrevendo. Mas eu não tenho controle, não tenho domínio. Eu já deveria ter avançado mais, mas eu fiz outras coisas, fiz outros cursos, né? Mas eu fiquei maravilhado com o comentário. Aí apareceu esses haters, esses nojentos. Eu vou aqui mostrar o comentário de um sobre a ceia mitraica. Porque, cara, a verdade é essa. Nós usamos pão e vinho para representar o corpo e o sangue de Jesus. E vamos dizer que Jesus usou também pães ázimos, sem fermento, e usou o vinho. Eles esquecem de falar também que ali tinha carne assada de cordeiro. Na festa da Páscoa era isso. Comia carne assada de cordeiro. O cordeiro que foi imolado, o sangue aspergido nos umbrais das portas dos judeus que estavam lá no Egito, na passagem do anjo da morte à meia-noite. E aí quem não tivesse, repartisse uns com os outros o cordeiro, né? E a ceia verdadeira não é comer carne e sangue de animal para representar Jesus, e não é nem mesmo um pão físico. Ele disse, eu nunca mais estarei numa ceia dessa com vocês. Eu não estarei, eu estarei numa nova, no reino de meu Pai. Ele disse que o corpo dele era comido, sangue e bebida. Ele estava dizendo que ele seria o cordeiro imolado. Assim como o cordeiro foi imolado para que o sangue nos umbrais da porta defendesse os judeus do anjo destruidor que passaria à meia-noite, o sangue dele derramado iria resgatar, proteger as almas do anjo da morte, do demônio, que levaria as pessoas para o inferno, e ele agora resgataria com a moeda do seu sangue, e que, na verdade, assim como o cordeiro era comido, ele ia dar a vida dele como se fosse o pão da vida para quem cresce nele, na palavra dele, que a palavra aqui é pão, quem cresce nele tivesse a vida eterna. E a igreja do primeiro século entendeu e repartiu o pão físico de porta em porta, além de repartir o pão espiritual que é Jesus, né? Enfim, mas aí, lá em Roma, havia 700 templos de Mitra. Foi a religião do Império Romano e dos soldados. E Mitra era aquele que sacrificou o boi e deu a vida também em sacrifício, segundo a lenda da crença de Mitra. E que as pessoas comiam o pão e vinham representando o sangue de Mitra, ou o sangue do boi, alguma coisa do tipo. E os templos estão lá, e o Tiago Lima foi lá, e no subsolo da igreja católica que estava lá, da catedral, ele entrou no subsolo e estava lá o altar a Mitra com a esfinge
do Mitra sacrificando boi, e as bancadas igual às igrejas católicas e igrejas evangélicas, né? Foi de lá que veio aquela ceia mitraica, porque a ceia que Jesus dá não é física. Ele disse, vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer do pão que eu der nunca mais terá fome e não morrerá. Entende? Então eu vi isso, mas é incrível que as pessoas, eles começam a ouvir um vídeo sobre uma coisa complexa, né? E são raras pessoas que... São raras, mas tem muita pessoa, aqui mesmo no canal, que pesquisa e diz, cara, que vídeo sensacional tem. Eu vou comentar algum comentário, vou mostrar algum comentário ruim, mas tem os bons, tem as pessoas boas ali, né? Mas eu tenho vergonha dessas pessoas que aparecem falando de uma forma como se elas estivessem num loop do inferno, a cabeça o tempo todo doida, fazendo discurso de ódio e coisas do tipo, sabe? Eles não chegam fazendo perguntas, querendo duvidar ou querendo acreditar. Eles chegam... Igual esse aqui, deixa eu ver, o nome dele aqui é Caimo Freire, Daimo Freire. É porque aqui tá pequenininho, o printzinho. Daimo Freire. É o nome do lixo com 2 pés, que falou aqui, ó. Quem tinha dúvidas sobre esse rapaz, agora tem a certeza da apostasia. Ele disse que eu sou apóstata. Pois é. Aceitei a fé, passei a jejuar todo dia, lendo a Escritura, lendo de joelhos, orando e Jesus curando toda sorte de enfermidades. Com 21 anos fui convidado a ser líder de igreja, o mais novo no Ceará, Assembleia de Deus, lá de Belém do Pará, aquela de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daquela, que aqui é Templo Central e é Belenzinho, em São Paulo. Me tornei líder, muito bem sucedido, abri trabalhos e dirigi igrejas. Pedi 3 dias a convenção para eu entregar a igreja de mãos beijadas para ser itinerante, que meu coração queria conhecer o Brasil e o mundo. Tudo que eu recebi como pastor, eu reparti com os carentes. Toda pessoa necessitada que eu vi, eu ajudei na medida do possível. Eu só vivi endividado na igreja. Não é porque tinha nada, não. É porque precisava ajudar as pessoas. Depois de quase 10 anos sendo líder, entreguei, fui ser itinerante, comecei a ser itinerante em 2005, viajei até 2014 pregando. Não cobrava para pregar, não enchia um prato de comida onde chegava, porque a palavra de Paulo dizia, quem tem fome, coma em casa. Não olhava para a esposa nem filha de ninguém, não olhava para dentro das casas das pessoas. Onde eu chegava, eu ficava ali orando, lendo e pregando amor, dons, virtude, novo nascimento, a cruz, a salvação, o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as recompensas, a vida eterna, a nova Jerusalém. Pregando essas coisas a vida toda. Aí quando eu vi que o comércio estava muito grande e que só quem cobrava cachê alto era valorizado e quem não cobrava era difícil se manter, eu acabei parando essa parte vendo que eu ia ter de fazer de outra forma, né? E por 10 anos eu preguei nas igrejas e eu vi a apostasia. As mensagens que estavam pregando pelo Brasil era sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, Deus dará de volta o que você perdeu. E aí eu vi que essa mensagem que eu pregava, a mensagem genuína da Escritura, era difícil manter uma agenda. E como eu não cobrava, eles davam 5 mil a um, 20 mil a outro, depois chegava e chorava no meu ombro. Ô pastor, eu sinto muito, eu preguei, eu paguei de cachê 5 mil para um, paguei 1.500 para outro, e não sobrou nada, daqui a 30 dias eu lhe dou uma oferta. Então eu vi que essas mensagens da apostasia, só de prosperidade financeira, graças a Marco Feliciano, graças a vários outros levando essa mensagem, era difícil me manter. Então, a única instância que eu ainda queria era ir a Camboriú e ver que se eu pregasse lá no evento, teria minha agenda bastante cheia e, sendo honesto, eu ainda poderia, sem cobrar, ainda viver pregando. Mas quando eu cheguei lá, estava impregnado de maçom. Eu preguei contra a maçonaria lá. E aí eu vi que não ia dar para mim, né? Perseguiram a minha vida fisicamente lá, e eu tenho provas disso. Eu tenho pessoas lá que foi prova disso. Pessoa que eu estive resguardado no apartamento dessa pessoa. Então,
Eu voltei para o Ceará quando eu cheguei aqui, em Quixeré, região Jaguaribe, onde eu nasci. O pastor que estava pregando no aniversário dele, o pastor líder da igreja Assembleia de Deus aqui, ele dizia, um senhor chamado Galdino, que agora está numa cidade chamada Crateús. Olha, quem quiser comprar uma Hilux igual a minha, venha para os meus eventos aqui, venha dê oferta aqui, coopere aqui, que eu sou sacerdote, é para isso mesmo. E ele pregou dizendo que Deus era como um criador de galinhas que espalhava o milho e a galinha esperta enchia o papo, que Deus espalhava riquezas. E vários irmãos escandalizaram-se, dizendo que ele chegou a dizer que se um caminhão virasse, ao invés da pessoa se preocupar com o acidentado, era tentar tirar nem que fosse o pneu do caminhão para tirar proveito, pregando prosperidade. Então, a apostasia foi tão grande, o líder da Assembleia de Deus de Fortaleza, que eu fui lá, me apresentei, eu retornei de São Paulo, estava morando lá em Cubatão, e eu retornei com a minha carta. O líder tinha promovido jantares que só podia entrar quem pagasse R$ 1.000 pelo jantar, e pessoas escandalizadas com isso. Eu vi muita coisa rolando, eu vi a apostasia, e eu decidi cuidar da minha família, trabalhar com as minhas mãos, com artes, que eu sou artista, meus 2 filhos e eu fazemos desenhos, vendemos em eBays, em leilões, pela agência Ed Benes Studio, que fica em Limoeiro do Norte, cidade vizinha. E é uma igreja aposta que está aí, a Apostator. E nós sabemos disso, a maçonaria tomou conta. Então, esse Daimo Freire, ele está falando aqui, quem tinha dúvidas sobre esse rapaz, agora tem a certeza de apostasia. Eu sou apóstata, seu filho de uma égua, filho de porco. Sou eu que sou apóstata, nojento. Deixa eu mandar um recado para você aqui. Quem tiver pipoca, pega pipoca, tira as crianças da sala. Eu vou falar, não é como servo do Criador, nem como pastor. Você fez mais comentários aqui e você retirou, porque era pesado. Você fez comentário dizendo que eu era bode, que eu era o quê? Que eu era lobo, né? E eu respondi os comentários, mas o seu comentário você depois tirou. Filho de uma égua. Repito, não vou falar como servo do Criador, nem como pastor, como homem. Eu duvido que você tivesse coragem de falar isso na minha frente, seu cagão. O homem mais corajoso do planeta que eu conheço sou eu. Sou corajoso. Eu saí da casa dos meus pais com 16 anos para viajar pelo Brasil, jejuando todo dia, orando, entrando em lugares, orando por pessoas amarradas com corda, rangendo os dentes. Você faria isso? Uma mãe, numa localidade chamada Marrecas, distrito de Itauá, chegou na minha casa, deitou-se no chão, no pó, chorando e soluçando. Toinha, o nome dela. Dizendo que o filho dela, Samuel, morreu afogado. Encontraram ele flutuando nas águas, morto. Eu me deitei no chão também com a cara no pó. E disse a ela, vamos orar até Jesus responder. Você teria coragem? Seu apóstata de merda. Em 40 segundos, a minha esposa estava... Eu pedi à minha esposa que chegou de pé que deitasse também. Ele respondeu, falou na minha mente que ressuscitaria o menino. E eu fui até um bar, porque eu tinha uma bicicleta. E pedi uma moto emprestada, e um louro de uma família chamada Cidrão pegou uma CG 97 verde, me emprestou, e eu fui lá no hospital e comecei a cantar o louvor 510, um dom real Deus despertou nos seus fiéis dons de curar. O menino levantou não, abriu os olhos, e eu fui lá, pus a minha mão no pescoço dele, ele já estava com o corpo flácido, estava flácido, mas agora estava, o corpo antes que estava enrijecido e branco, estava corado, e ele agora já tinha movimentos e abriu os olhos. Você tinha coragem de orar por uma pessoa? Você conhece a minha história para me chamar de apóstata? Eu sei que você é espuma, que você não existe. Você passa por aí, é igual uma vaca só andando e cagando e deixando a merda no canal dos outros, mas você não tem compromisso com nada, eu sei disso. Mas eu queria falar o que eu sinto aqui. O meu irmão mais velho não concordou com o meu canal, igual você também. O meu irmão não é evangélico. E ele se levantou e falou coisas, eu revidei, eu não aceitei. Não, meu pai faleceu, ele estaria no lugar do meu pai. Eu só respeito praga. Eu só respeito aquele que me respeita. Se não me respeitar, eu não respeito nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Um homem tem de ser respeitado. Então eu sei que falar isso aqui é brincadeira. Mas divirtam-se, vocês que
já me conhecem aqui, né? Pois bem, só para ver como você é mentiroso, né? Olha aqui. Foi certeira a Igreja Assembleia de Deus ter banido da convenção. O nome desse bostinha é Dalmo Freire. Não se importa não, irmão. É. Oi, meu irmão é pastor? Não, aqui eu não estou sendo pastor aqui, eu estou sendo apenas um homem que estou dando uma resposta para um vagabundo, um moleque, entende? E eu não chamo de santo, não. Eu também respondi nos comentários, não chamo de santo, não. Quem foi que te disse, cabeça de bosta, que eu fui expulso de alguma convenção? Pedro Cavalcante Falcão, lá no refeitório que tem de pastores, perto da entrada de uma cantina. Eu parei ele e disse, pastor, eu quero entregar a igreja e ser itinerante. Ele disse, mas como é que pode um pastor jovem, com futuro pela frente, um homem talentoso, um homem que eu enviei para o campo, um homem dinâmico, fazer isso? Pastor, meu coração está no Brasil e no mundo, eu quero pregar, eu quero sair. Ele disse, mas tem uma fila de gente querendo pastorear a igreja, você está entregando a igreja. 3 dias eu insisti com ele. E ainda insistem para eu voltar. Ainda tem 4.000 pessoas, pastores, que me conhecem. O meu maior amigo que está lá é José Walter da Silveira Filho. Ele é coordenador de missões no Ceará, da Assembleia de Deus. Foi meu professor de teologia sistemática, de português, meu amigo, doou para mim colchão, roupa, ferro de passar, de vale-refeição, passagem de ônibus, e quando eu estava sendo itinerante, me deu passagem de avião, está em Beberibe, recentemente falei com ele. Aí vem um filho do cão e da coa chamado Daimo Freire, mentindo na careta de pau. Meu amigo, você aqui no Ceará, eu diria que você é um cara de rapariga, sem vergonha. Desculpa o linguajar, se for preciso, tira as crianças da sala. É que eu sou nordestino retado, viu? E a sorte desse tipo de gente aqui, que eu escolhi servir ao Criador. Eu seria milionário. Recebi convites milionários em 98. Olha só, bem jovenzinho. Joel Amâncio de Souza, da Assembleia de Deus de Limeira, São Paulo. Eu estava lá, numa escola bíblica, ele disse. Eu preguei na igreja dele, no culto de ensino. Joel disse, pastor, tem uma cidade chamada Olímpia, uma igreja rica. No seu aniversário você ganha um carro de presente. O pastor de lá faleceu. Lá tem pessoas formadas em teologia. Se você quiser, você será o pastor lá. Eu rejeitei para cuidar de um distrito pobre aqui chamado Marruás, distrito de Itauá, a 70 quilômetros da cidade, que o povo de lá era povo brabo, valente. Andava com um facão aqui do lado. Não gostava de crente. Eu fui no comércio comprar uns ovos, eles disseram assim, aqui para crente não tem nada. Lá se armaram, foi dois dos caras lá para querer me matar. Um lugar difícil. Eu estava lá, quando eu recebi o convite para ir para a Olímpia. Os pastores disseram, você é louco? Para tu ver como eu sou corajoso. Enfrentei a morte várias vezes. Dirigi culto com um cara com a arma na mão e minha esposa de um lado, querendo pegar a arma dele. Fui dirigir um culto, uma vez entrou um besouro cascudo, maior do que um vagalume, no meu ouvido. Eu preguei 48 minutos de doutrina e o sangue escorrendo no ouvido. Depois terminou o culto, eu digo, agora vamos lá no hospital. E o irmão lá de Itauá, chamado Paulo Júnior, ele foi lá e pegou uma seringa e começou a jogar água no meu ouvido, puxar de volta e conseguiu tirar o besouro cascudo. Aí aparece você do nada, me insultando, me empeitando. É fácil, né? Falar de longe, falar para um pastor evangélico. Eu quero ver essa tua marra. É você falar, é para os caras das facções, que te leva lá para o tribunal, te senta no banquinho, te interroga e depois te espanca de pau. Você teria coragem de falar? Agora falar para um pastor aqui é muito fácil, né? Você sabia que quase 30 anos de fé, essas mãos, tudo que pegou, repartiu com os carentes? Você sabia que a minha mensagem é pedir que os que têm mais ajudem os que têm menos? Que é a mensagem de Cristo, você sabia? Sabe não, né? Não sabe o que é isso não, né? Pois bem. Então, ele disse que eu sou apóstata, que eu fui banido da convenção, né? Aí ele diz assim que quem apoia apóstatas é conivente com seus pecados, que eu sou um pecador. Parabéns. Pois bem, minha gente, então, deixa eu abreviar aqui. Aí teve um aqui que é o Ioclés Antônio. Que diabo de nome é esse, cara? Ioclés
Não é meu feminino, não? Isso é um nome. Ioclés, isso é um nome ou é um palavrão? Ioclés Antônio Cruzes. Mais um que, para viver do evangelho, resolveu falar merda e com isso virar YouTube monetizado. Procure um trabalho. Show. Oi, Ioclés Antônio. Pelo seu jeito, dá para ver que você é um sujeito muito estranho, né? Pois eu não vou falar não que é para não atingir outras classes aqui, que eu inclusive amo, né? Eu amo todas as classes, né? Para viver do evangelho. Olha, como eu já falei, né? Eu fui líder de igreja, eu recebi, e tudo que eu recebi eu reparti. Todos os meus DVDs e CDs que eu vendi, eu reparti também com os carentes, né? E aqui onde eu moro, há uns anos atrás, o meu carro que está quebradinho aqui, um Corsazinho velhinho, eu fiquei andando, passei mais de um ano e meio fazendo campanha de quilo, me informando de quem precisava, passava fome, e indo até os comerciantes que me conheciam, juntando um quilo de feijão e de arroz e levando para essas pessoas, cuidando delas, né? E faz quase 10 anos que eu, saindo do sistema, eu faço artes, desenhos. Eu tenho uma página no Instagram, Frank Lima Artes. Ele tinha chegado a 18,9K, só que eu perdi um chip e aí foi bloqueado o meu e-mail, eu não consegui desbloquear ele, ele foi bloqueado. Agora tem o quê? Tem quase 15K de artes lá. Eu desenhei tanto que fiquei dodói. Tive problema na articulação, no sangue, problema no sangue. A glicemia alterada, por ficar muito tempo sentado, que você tem de, às vezes, parar de respirar para fazer traços, né? Desenhos da DC Comics, né? Mulher Maravilha, por exemplo, aqui, desenhos da Marvel, por exemplo, né? Viúva Negra, por exemplo, aqui, né? Desenhos da Dynamite, por exemplo, Vampirella, Purgatório, né? Desenhos da Top Cow, Angelus, por exemplo, desenhos da Panini, desenhos da Caos, Lady Death, desenhos de revistas em quadrinhos. Eu tenho dois filhos, um tem 18 anos, o outro tem 21 anos. Eles desenham também. Vendemos pela agência Ed Benes Studio. No eBay, no leilão, né? Tem muitos descontos, viu? E você tem de concorrer com os melhores. Mas nós somos os melhores no que nós fazemos. Muitas vezes, os meus filhos e eu e minha família, que é uma família de artistas, o meu desenho ficou número 1, o melhor bem vendido no eBay com mais de 500 artes lá. Ficou número 1. Eu tenho tudo salvo. Eu tenho os prints dos preços, tudo salvo. Eu trabalho com arte, eu sou artista. Tenho 7 cursos na área de engenharia civil. Bombeiro hidráulico, carpinteiro de forma, armador ferreiro, auxiliar de artífice, artífice de construção civil, mestre de obras e concreto pré-moldado. Fiz pedagogia pela UVA no município de Hererê, dei um discurso para 42 neoformandos, um deles era vice-prefeito, hoje é o Jaildo, que tem uns postos de gasolina, em Limoeiro, na cidade lá que tem a agência do Ed Benes, né? Sou professor de português, agora enferrujado, né? Meus filhos são melhores, eles são mais professores de inglês, né? Pois bem. Aí, um canalzinho pequenininho, eu estou aqui expressando a minha alma. Eu tenho um legado. Eu cursei seminário, eu fui líder de igreja aqui no Ceará, o mais novo, durante 8 anos. Eu fui o mais novo. E 10 anos fui itinerante no Brasil. Preguei em Camboriú, no maior evento do Brasil, na vigília do Ezequiel Pires, a vigília que tem abalado São Paulo. Eu tenho a primeira palavra que eu preguei em Camboriú aqui no canal. Aí me aparece o Ioclésio Antônio. É esquisito o nome, eu falei miudinho para ler. Cruzes, mais um para viver do evangelho, resolveu falar merda, falar merda, virar YouTube monetizado. Procure um trabalho, procure um trabalho. Vá procurar trabalho, você, filho de uma égua, filho de burro, filho de porco, seu lixo, crente lixo, nojento. Vá para baixa da égua, seu merda. Vá você, seu Ioclésio Antônio de merda. Pastor, tira as crianças da sala. Sou cearense. Estou falando o que eu sinto. Se você não gostar, procure um canal de pessoas educadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Procura uma coisa que lhe agrade, viu? Porque eu passei anos jejuando e orando, e se eu pudesse, eu flutuava no poder de Deus, expulsando demônio, mas aprendi que dar nome a essas pessoas, esses nomes que eu estou dando aqui, não vou pecar perante o Criador.
Aprendi que pecado perante o Criador é colocar coisas no lugar dele. Colocar um templo, colocar um pastor, colocar um padre, dizer que ele está pedindo dinheiro sem estar pedindo dinheiro, dizer que ele quer que a pessoa vista calça, vista calção, não sei o quê. Isso é iniquidade, isso eu não faço. Então, aprendi que pecado e coisa ruim é você deixar a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, o necessitado, o carente, o indigente, essas pessoas. Então, você fazendo isso, você está pecando. Então, para mim isso não é pecado. Pois bem, deixa eu terminar aqui. Aí teve um outro aqui, deixa eu ver, é o Joel Silva. Vamos lá, Joel. Mostra aí de que igreja tu faz parte, que você é um santo, que é um maravilhoso homem de Deus. Cada doido que aparece nesse YouTube, misericórdia. Bem, que Jesus disse que iria surgir muitos enganadores nos fins dos tempos. Aí esse aqui eu até respondi para ele, com certeza você é um deles. Então, meus queridos, é isso aí. É isso aí. Sempre na internet tem essas pessoas que andam assim. E eu gostaria de concluir dizendo para vocês que eu tenho dó de vocês, eu tenho pena. Sim, eu tenho pena. Porque a vida passa muito rápida. Vocês têm uma oportunidade de despertar para a verdade, aprender alguma coisa. Mas vocês não conseguem encaixar na cachola de vocês. Alienada, comprometida. Que uma pessoa igual eu, porque eu estou falando diferente de todo o sistema, tivesse alguma coisa especial aí. Opa! Esse cara está falando diferente de todo o sistema, deve ter uma coisa especial. Não. Para você, sou apenas um louco. Estou querendo ganhar dinheiro no YouTube. Pois é, se eu não fosse esse louco que você acredita, podia estar com um canal de televisão há muito tempo. Mas só que para ter canal de televisão, tem de ter uma concessão presidencial daqueles que fazem reuniões no chãozinho xadrezado, ou teria de falar mentiras, como Silas Malafaia fala, como Jimmy Swaggart teve de falar, e como todos aqueles que são televangelistas não podem falar a verdade. E aqui no YouTube, canalzinho pequeno, estou falando a verdade. Então, eu concluo dizendo, vocês que são haters, que aparecem julgando sem saber de nada, vão tudo se lascar, vão para baixo da égua, e quem não gostar do meu linguajar, vai para baixo da égua também, não quero saber, entende? Então, o seguinte, para vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, um grande abraço, o Pai abençoe a todos vocês, estamos juntos no corpo de Cristo, e eu aprendi, Jesus também xingou os fariseus, sim ou não? Mateus 23, Jesus ele xingou os fariseus, de tudo que você imagina, sepulcro caiado, cegos, e tudo que você imagina. Chamam eles até de malditos, como escapareis da condenação do inferno. Olha só, João Batista também xingou a rapaziada, Elias zombou deles. Então, Elias e João Batista, filho do sacerdote Zacarias, e Jesus não era santo não? Será que Jesus xingando os miseráveis dos fariseus, Mateus 23 é escracho de todo jeito, Jesus xingou eles de tudo. E aí? Jesus não era pastor, não? Jesus não era servo de Deus, não? Então, meus queridos, hoje é isso. O Pai abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.